Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estamos começando uma série do livro do nosso pioneiro Charles Fitch. É um pioneiro assim não tão conhecido no meio adventista. A primeira vez que li algo sobre Charles Fitch foi no livro Primeiros Escritos, onde a irmã White tinha visto ele numa visão, né, dos remidos já no céu, onde entreteu uma conversa com ele e partilharam das suas experiências terrenas, né? Eu estava assistindo uma pregação de um certo pastor, onde ele mencionou algo sobre um livro do Charles Fitch, né? Então tive a curiosidade de ler o livro para conhecer mais, não, sobre a teologia, né, do Charles Fitch. O livro do Charles Fitch é muito bem parecido com a mensagem da justiça pela fé, né, pregada em Minneapolis, né? Quando você lê a mensagem de Minneapolis e você lê o livro de Charles Fitch lado a lado, você percebe que é a mesma coisa, né? Então estarei disponibilizando também o próprio livro do Charles Fitch em PDF no nosso canal, né, no Telegram, né, no nosso canal no Telegram, ok? O livro, na verdade, é uma resposta, né, que o Charles Fitch fez ao corpo da sua igreja, dos presbíteros, né, da sua igreja, onde pediram uma resposta para ele e ele fez essa resposta, elaborou essa resposta e forneceu, né, ao corpo da sua igreja ali como resposta às questões que estavam tendo lugar, né, no meio da sua igreja, né? Ele era da igreja presbiteriana, né? Um pequeno resumo sobre a vida do Charles Fitch. Ele foi um pregador também millerita, né? Pregando sobre as ideias de Guilherme Miller acerca da volta de Cristo entre os anos 1943 e 44, né? Nós vamos ler isso com mais detalhes, né? Só para vocês terem ideia, o Charles Fitch era muito assim querido pela irmã White, né? Chegou a mencionar o Charles Fitch no seu livro Primeiros Escritos, né? E assim, eu até uma vez assim estava assistindo o filme Como Tudo Começou, né? Da igreja, que a divisão australiana, uma coisa assim, fez. E numa dessas conversas, assim, durante o filme, né, retrataram a irmã White tendo a conversa com um dos pastores mesmo, muito querido assim pela irmã White, que era Stockman, né, pastor Stockman. No livro Primeiros Escritos foi mencionado Charles Fitch e Stockman juntos, né, se não me engano, debaixo da árvore da vida, uma coisa assim, né. Assim, ele era muito querido assim pela irmã White, não escreveu tanto assim sobre ele porque faleceu, né. Então, a irmã White tinha, se não me engano, 15 anos, uma coisa assim, 15 ou 16 ou 17, em torno disso, né? Então, ele foi uma pessoa assim que ajudou muito a irmã White também durante a sua caminhada, né? Na adolescência. Então, isso ficou marcado assim na vida da irmã White, né? O Senhor Jesus Cristo, a quem não havia visto, amo, no qual não vendo agora, mas crendo, exulto com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1, versículo 8. Tendo recentemente confirmado para mim, tão indigno como sou, a sua promessa: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e a ele me manifestarei. Sinto que seria indigno da minha parte não reconhecer que, pela assombrosa condescendência do meu Redentor, ele me permitiu experimentar as manifestações abundantes do seu amor. Para sua glória, declaro que ele me ensinou a não andar ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as minhas petições pela oração e súplica, e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, tem guardado o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. E ele continua: da abundância no meu coração, minha boca tem falado. Lucas 6, versículo 45. Deixei claro para aqueles que assistem ao meu ministério que, segundo a minha crença, Deus criou em mim um coração puro, renovou em mim um espírito reto. Salmos 51, verso 10. E me fez conhecer algo da bem-aventurança dos puros do coração. Mateus 5, versículo 4, né? Então ele começa retratando, começa essa resposta, né? Falando da sua experiência assim com Deus e como Deus tem abençoado a sua vida, a sua espiritualidade, né? E como tem dado a ele uma paz assim que ele não havia experimentado antes, né?
E com certeza essa nova visão de Charles Fitch abalou muito ele, né? Fez uma mudança assim tremenda em seu próprio coração, né? E ele, como tínhamos visto, se tornou mais defensor disso, ou seja, se tornou mais conhecido pela sua nova visão assim da santificação do que das ideias mesmo do Charles Fitch, né? do Guilherme Miller, né? Sobre a volta de Cristo. Continua. Alguns acharam que eu estava trazendo coisas estranhas a seus ouvidos e esse rumor se espalhou, né? Uma coisa assim que vamos ver durante esta breve introdução é que não é nada diferente daquilo que hoje vemos, né? Quando o inimigo de Deus assim está procurando desviar a mente das pessoas para uma verdade presente, ele começa espalhando rumores assim mal entendidos, né? Sobre a vida do mensageiro, né? Começa a espalhar boatos, começa a colocar rótulos, né? No servo de Deus, dizendo que não, ele é um extremista, ele é um fanático, ele é estranho, ele é um desequilibrado. Então muitos nomes assim só para trazer logo esse preconceito, né, na mente das pessoas para que não possam querer assim ter nenhum contato com esta mensagem, né? Mas é uma coisa assim que vamos ver ainda. Então, continuando aqui, o Charles Fitch fala assim: em uma reunião recente do presbítero, os irmãos com perfeita propriedade e com máxima bondade me pediram que eu explicasse o que é essa nova doutrina. Eu lhes dei breve relatório dos meus sentimentos e pontos de vista e respondi da melhor forma que pude às várias perguntas. O presbítero, então, ou seja, o corpo dos anciãos, com total propriedade, ao meu ver, nomeou um comitê para me consultar mais a fundo sobre o assunto. Porque o corpo do presbítero, ao invés de chegar logo com aquele tom assim de autoridade, mostrando que não, eles têm toda a verdade, eles são detentores dos factos, da teologia, assim, pediram uma análise, fizeram uma análise mais profunda, né, sobre o que o Charles Fitch estava trazendo, né, não obstante aqueles boatos, né. Então o Charles Fitch pode trazer assim de uma forma mais organizada, de uma forma assim mais tranquila, né, a sua visão sobre este ponto, e assim para que não houvesse assim esse mal-entendido, uma visão assim precipitada sobre aquilo que o Charles Fitch estava trazendo, né, como se fosse algo estranho, assim. Então, considerei assim muito fantástico mesmo, uma atitude muito cristã mesmo da parte desses líderes, né. Ele continua. O presbítero, então, com total bondade, ao meu ver, né, nomeou um comitê para consultar mais a fundo sobre o assunto. A respeito de tudo isso, eu o aprovo inteiramente, ou seja, o modo de proceder. Pouco depois, recebi uma nota de um dos membros do comitê, na qual, de maneira gentil e cristã, ele propôs as seguintes questões e pediu uma resposta. Ou seja, depois da análise, né, do que o Charles Fitch estava trazendo, eles fizeram um resumo, né, daquilo que haviam entendido sobre a visão do Charles Fitch e trazeram para ele, falaram: olha, nós anotamos os seguintes pontos para ver se é assim mesmo que você entende, se não estamos te entendendo errado, né? E falaram: olha, analisa tudo e nos fornece uma resposta. Então foi isso, né, que se tornou essa resposta. Então, na carta estava assim: essa é a visão que apresentaram para Charles Fitch analisar se é realmente assim que ele acreditava. Você acredita que a Bíblia ensina que os homens são perfeitos em santidade nesta vida? Peço apenas um sim ou não, né? E o Charles Fitch estava limitado em responder entre sim e não, né? Ou seja, não dar uma resposta assim ambígua, né, sobre este assunto. Ponto 2. Quais casos ou personagens da história bíblica foram sem pecado, excepto Cristo? Apenas mencione os nomes. 3. De todos os mártires cujas memórias chegaram até nós, quantos você considera perfeitos, né? 4º ponto. Nos tempos modernos, os melhores homens não têm sido claramente pecadores em maior ou menor grau e não consideram a si mesmo como tais. Então, começaram assim a trazer alguns pontos assim capciosos, né? Como se fosse uma armadilha, né, para o Charles Fitch. Eu tenho percebido que tem havido mesmas armadilhas hoje, né? Por exemplo, quando alguém
né? Começa a pregar sobre vitória em Cristo, vitória sobre o pecado, sobre a santificação, sobre a perfeição cristã. Muitos chegam assim para perguntar, né? Ah, você está dizendo que você não, tipo assim, você não peca mais. Você está nos dizendo que você, desde que começou a pregar sobre isto, você nunca mais pecou. Perguntas assim, né? Ou quem sabe, você está me dizendo que você é perfeito, né? Como se essa pessoa pudesse dar essa resposta, né? Sabemos que só Deus pode analisar uma pessoa e dizer, olha, essa pessoa está perfeita, essa pessoa está sem pecado, ou essa pessoa obteve vitória sobre o pecado. Só Deus pode fazer uma análise. Nós, assim, com a nossa mente, a irmã nos diz que quanto mais chegarmos perto dessa perfeição, mais claramente começaremos a ver as coisas, né? E mais indignos começaremos a sentir, né? Porque, por exemplo, quando você tem uma visão limitada sobre o pecado, você simplesmente acha que os 10 mandamentos são pecados. Mas quando você realmente aproxima mais de Cristo, você começa a ver que no pensamento também, mesmo não praticando, cometemos pecados ali. Então você começa já a ver que o pecado é muito mais do que só atos, né? Aí você vai mais além, percebe que o pecado é muito mais do que só pensar. São as motivações, né? As motivações também podem ser pecado. Ou seja, se eu fizer uma coisa com motivação errada, isso também é pecado. E você vai mais além e percebe que se pudesse fazer algo bom e não fez, isso também é pecado, ou seja, pecado por omissão. Então você começa a aproximar mais de Cristo, começa a perceber que o universo de Deus é muito mais amplo, é muito mais infinito. Até os anjos olham para Deus e falam, não, realmente ele é muito santo, ele é tremendo mesmo em santidade, né? Então, nós com a nossa visão limitada, não podemos chegar assim e dizer, não, agora eu estou santo, né? Agora eu sou perfeito. Não, isso é uma falta de humildade, e falta de humildade também é pecado, né? Então, eles trouxeram esses pontos assim para o Charles Fitch, né? E estamos no quarto ponto, né? No quinto ponto, perguntaram assim, em seu círculo de conhecidos, ou seja, aqueles que você conhece, e aqueles que afirmam ter alcançado a perfeição, geralmente tiveram um resultado tão bom quanto aqueles que viveram com um temor constante. Ao longo do livro também vamos perceber o que o Charles Smith vai procurar tratar, assim, essa coisa de sentir temor, né? Tipo, viver assim com receio, né, de pecar, né? Se é algo bom ou é algo errado. Porque muitos, assim, sem querer dar spoiler, né, sobre a visão do Fitch, muitos, assim, hoje acham que não, se você viver assim de modo estrito, sem querer, assim, tropeçar, isso é algo errado, né? E viver tranquilo, relaxado, se eu pecar, tá tudo bem, isso é que é algo bom, né? Irmã, o Charles Fitch vai analisar se isso é realmente bom ou é algo errado, né? Se viver com este temor de pecar, temor de ferir o coração de Deus, se isso é algo errado ou é algo bom, né? No sexto ponto, eles proporam assim, aqueles a seu redor que afirmaram ter essa perfeição são geralmente mais humildes e mais celestiais do que os outros, né? Isso é um ponto também, né, que merece a nossa consideração. Devemos ser muito humildes nessas questões, assim. Quando alguém chega com essa pergunta, assim, acho mesmo maldosa, né? Uma pergunta, assim, totalmente... É uma armadilha, assim, satânica, né? Para desviar o foco do teu irmão, né? Quando alguém chega e pergunta, você alcançou já a perfeição? Ele não está querendo saber com sinceridade. Ele só está lançando uma armadilha. Qualquer resposta que você dar, ele vai usar contra ti, né? Então, acho uma coisa assim terrível, de uma pergunta assim que nunca devemos mesmo fazer para outras pessoas. Mas também não só devemos não dizer que já alcançamos essa perfeição, como isso nunca deve passar mesmo por nosso pensamento, né? De que já alcancei. Não, a nossa preocupação deve ser, Senhor, qual é a tua vontade para eu fazer? O que é o pecado para eu evitar, né? Isso foi o método do Enoque, por exemplo. O irmão nos diz que Enoque sempre se perguntava, será que isso é pecado mesmo? Será que isso é correto? Era sempre o pensamento do Enoque. Ele nunca parou para pensar, não, será que já alcancei a perfeição? Será que, né, já estou sem pecado? Isso nunca se tornou preocupação do Enoque, né?
sempre se perguntava: Senhor, o que é o pecado para que eu possa evitá-lo? O que é o pecado para que eu possa abandoná-lo, né? Então essa deve ser a nossa preocupação também, né? Estamos no 8º ponto, né? Então no nono, proporam para o nono e o último, né? Fizeram 9 perguntas. Você tomou a decisão de ensinar e defender publicamente a posição de que há pessoas entre nós que estão sem pecado? Então ele terminou o prefácio assim: escolhi por meio desta carta, por meio deste livro, me abrir plenamente aos meus irmãos e ao mundo, porque acredito ser este método em todos os aspectos, o mais fácil e melhor. E me alegro muito pela oportunidade que tenho de testificar aos outros das riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em mim, a esperança da glória, né? Ou seja, não é Cristo ali, é Cristo em mim, né? Muitos têm a ideia de que imitar Cristo é como se Cristo estivesse ao lado e tudo que Cristo fazer, eu vou fazer. Não, isso não é imitar Cristo. Imitar Cristo, irmãos, é permitindo Cristo habitar em ti. Quando Cristo habita em ti, não tem como dar errado. Mas quando você tira Cristo de fora de ti e tenta imitar Cristo, você está fazendo algo em seu próprio esforço, né? Eu gosto daquela ideia, assim, quando o pai está ensinando uma criança a andar, lembra, né? Costuma segurar as mãos da criança e coloca os pés da criança nos seus próprios pés e tenta dar passo, assim, né? É assim que Cristo quer nos tomar pela mão, pelos pés e nos ensinar a andar nas trilhas que Ele mesmo, né, trilhou, no caminho que Ele mesmo trilhou, no caminho que Ele fez. O caminho é dele. A observância dos mandamentos só podem ser conseguidos através dele. Não existe obediência fora de Cristo. A Bíblia afirma que nada podemos sem Cristo. Nós estamos ligados à videira. Quando você desliga da videira, não tem como você dar fruto. Não tem como. Você tem que estar ligado à videira, permitindo que a vida da videira flua através de ti, que a seiva desta planta atravesse através de ti e produza fruto. E o fruto não é nosso, por isso não devemos nos orgulhar. Então nunca devemos nos orgulhar dos frutos, porque os frutos não são nossos, né? O ramo não se orgulha. Quem já viu, né, o ramo produzir fruto por si só? Não. Ele precisa estar ligado. No momento assim que o ramo se desliga, se quebra da videira, da planta, não tem como dar fruto, irmãos. Então, imitar Cristo não é nada mais, nada menos do que permitindo Cristo habitar em nós e Ele mesmo produzir essa obediência em nós, produzir essa vida de obediência perfeita, produzir essa santidade em nós. Não tem como imitar Cristo deixando Ele de lado, deixando Ele fora, né? Não imitamos Cristo desse jeito. Imitamos Cristo permitindo que Ele habite em nós, né? Então, continuando aqui, Cristo é a esperança da glória, né? Colossenses 1:27. Desejo pela graça de Deus ser uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios 3, versículo 2. É minha oração que Deus capacite os outros, assim como Ele me capacitou, a dizer: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Pois o Senhor Deus é a minha força e o meu canto, que se tornou a minha salvação, e assim que possam tirar com alegria águas das fontes da salvação e dizer: louvai ao Senhor. Isaías 12, 2-4. E que os gemidos do Senhor retornem e venham com cânticos a Sião. Alegria eterna seja sobre as suas cabeças, e obtenham o gozo e a alegria, e a tristeza e o pranto fujam, desapareçam. Salmo 51, verso 11, né? Então, o Charles Fitch não poderia terminar o seu prefácio da forma diferente da que ele tinha começado, né? Com versículos bíblicos mostrando que estar no caminho de Deus é uma bem-aventurança assim tremenda, né? É só alegria, né? Eu lembro da carta do Pedro, né? Irmãos, não considerem coisa estranha, né? As tribulações que nos têm sobrevindo, como se fosse assim coisa estranha, né? As tribulações são os fardos de Cristo, né? Nós estamos carregando não o nosso fardo, mas os fardos de Cristo. Ele já palmilhou esta vereda, ele já andou por este caminho. Então ele está assim totalmente familiarizado com as nossas dores. Ele conhece assim tudo. Isto me dá uma alegria assim, me dá uma sensação assim de paz muito grande, né? Saber que o nosso Senhor já andou por isso, né? Por isso ele falou: nenhum servo é maior do que o seu Senhor, né? Então, minhas considerações finais sobre o livro do Fitch
fazendo um paralelo assim sobre a verdade presente, né? A mensagem de 1988 de Minneapolis. Nós sabemos assim que ali em Minneapolis aconteceu uma coisa assim tremenda, terrível mesmo no seio adventista. Foi uma vergonha assim para o universo, né? Aquilo que ocorreu em Minneapolis, né? Quando Deus levantou 2 mensageiros para pregar uma mensagem e os nossos líderes, infelizmente, não tiveram uma atitude nada cristã, né? Bararam mesmo a mensagem, assim, eu lamento assim muito, tremendamente mesmo por aconteceu. Não que se eu estivesse ali, iria fazer algo diferente, né? Quem sabe eu poderia ser um dos que iriam barar a mensagem, porque assim, Satanás é terrível, irmãos, devemos vigiar constantemente, principalmente aqueles que estão em cargo de liderança. Devemos sempre orar pelos nossos líderes, porque assim, existe uma pressão enorme, Satanás faz de tudo assim para usá-los, são um dos primeiros assim que Satanás usa, né? Então por isso devem ser pessoas assim, mais consagradas, mais humildes, né? Ali o que ocorreu em Minneapolis não foi algo nada sobre humildade, né? Da parte da liderança. Então devemos sempre orar pelos nossos líderes, né? Porque não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil, principalmente quando é uma visão assim nova, né, entre aspas, porque aquilo que Charles Fish está pregando aqui não é nada novo, aquilo que os mensageiros de Minneapolis trouxeram não é nada novo, é só uma visão, um desdobramento, né, daquilo que a irmã mesmo já estava pregando, né, com uma visão assim mais clara, né. A irmã chegou a dizer que os mensageiros pregavam a mensagem muito melhores do que ela, né, porque o que ela via era apenas uma visão, mas eles receberam assim detalhadamente, né, os ensinos da justiça, né, da justiça de Cristo. Então, o que aconteceu em Minneapolis foi nada diferente daquilo que aconteceu na vida de Charles Fish, também na vida estava esquecendo mesmo, na vida do Charles, do John Wesley, né? John Wesley foi aquele que trouxe a ideia assim sobre a santificação. O corpo da sua igreja tratou ele da mesma forma que trataram Charles Fish, que trataram os mensageiros de Minneapolis, né? Então, o inimigo sempre detesta essa ideia, detesta a ideia de vitória sobre o pecado. Ele quer nos manter presos ao pecado. Irmãos, Deus quer nos libertar, Deus quer nos tornar mais livres. Deus quer nos levar para o céu e Ele não pode nos levar para o céu quando ainda existe pecado dentro de nós, né? Ele não vai trabalhar com assim vara mágica, né? Tem aqueles que acham assim que quando o Cristo voltar, ele vai usar uma vara mágica, né? E nos dar assim um plim e nos mudar. Isso não vai acontecer, irmãos, né? Isso não vai acontecer. Se existe um tempo onde Deus vai operar uma mudança em nós, é exatamente nesse tempo de graça, né? Quando Cristo sair do Santíssimo, o irmão nos diz que ele não vai desferir nenhum golpe com o martelo, né, para nos edificar. Não, nenhum mesmo. Todas as obras em nós terão sido completas, né? Onde você parou, é ali mesmo que parou. Se não tiver obtido a vitória sobre o pecado, infelizmente, irmãos, por isso devemos aproveitar todo momento. Sim, podemos pecar, né? Porque temos um santuário, um intercessor hoje no santuário. E quando não houver, irmãos, como é que vamos viver, né? Muitos, assim, brincam com essa ideia. Não, irmãos, temos um sumo sacerdote no Santíssimo, não para fazer do pecado algo assim, tipo, né? Vou pecar porque tenho um intercessor. Não, irmãos, o pecado deve ser uma coisa totalmente evitável, totalmente, assim, fora do plano, né? Fora do plano. E saber e lembrar que podemos viver em Cristo sem pecado, né? Podemos deixar o pecado de lado, não precisamos do pecado, não precisamos assim pecar constantemente. Não, irmãos, devemos aproveitar toda a oportunidade que o tempo da graça nos dá para treinar, né? Para entrar no universo dos anjos, né? Porque ali não haverá tipo, vou pecar hoje e pedir perdão, não. E a vida que desenvolvemos nesta terra é a vida que vamos levar para o céu. Deus não vai mudar nada quando Cristo voltar, irmãos, né? Muitos também colocam a esperança na chuva serôdia, né? Não devemos colocar a esperança na chuva serôdia, irmãos.
irmão White nos diz que muitos serão decepcionados, esperando que a chuva seródia vai operar a mudança neles. Isso não vai acontecer, irmãos, né? Então devemos aproveitar toda a oportunidade de vencer o pecado. O inimigo, assim, é tremendamente terrível, irmãos. E não devemos dar ouvidos à fala dele, né? Então, que sejamos mais humildes, né? Não é porque uma pessoa traz uma ideia que nunca tínhamos ouvido que vamos rejeitar, ou só porque a pessoa, assim, um líder que admiramos muito está pregando o contrário, então vamos ficar com a ideia do líder e não o que a pessoa está dizendo. Não, irmãos, devemos submeter toda a doutrina ao funil bíblico, né? Devemos peneirar tudo através da Bíblia e ver o que é que passa, né? O que é que passa, o que é que fica, né? Devemos analisar tudo à luz da Bíblia para que não sejamos enganados, irmãos. Então, este foi a primeira parte, né? Ainda teremos muitas análises, né, nesse livro. Vamos analisar muitos pontos interessantes, né? E espero vocês nessa jornada. Espero que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo possa repousar sobre nós ao longo desse estudo. Então, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal Terceiro Elias, deixe também o seu comentário, né, sobre essa visão. Então, espero vocês lá e até o próximo, irmãos. Que a paz de Deus esteja convosco. Amém.